Oi, gente. Oi, sexto ano, tudo bom? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para a nossa aulinha da semana, tá? Nós já estamos utilizando o caderno do aluno, volume 3. Então, já separa aí o seu caderno do aluno e bora lá para a nossa aulinha de hoje. Lembrando que a gente não teve aula semana passada por conta do recesso, né? Mas semana retrasada nós tivemos uma aula interativa. Então, nós vamos dar continuidade a essa aula interativa, ok? Só um minutinho, eu preciso pôr meu óculos, vocês sabem muito bem que eu não enxergo sem eles, mas vai ficar aí, né, o reflexo da ring light aparecendo aí para vocês. Gente, vocês vão ouvir barulho de máquina, às vezes o Thor e a Mel lá tem lá fora, então vamos nos acostumando com esses barulhos que não tem como a gente evitar, né? Tem os filhos dos vizinhos estão brincando aí, então não tem como, né? Cachorro fica correndo atrás. Mas bora lá, deixa eu fazer aqui a apresentação da minha tela, do que nós vamos trabalhar hoje. Decifra-me ou te devoro. Nós já falamos algumas coisinhas sobre essa parte do caderno do aluno. Então, o que nós vamos precisar para a nossa aula de hoje? Já corre lá, pega a apostila do São Paulo Faz Escola, volume 3, tá? Nós não vamos usar o volume 2, a gente já terminou, né? Então, nós vamos para o volume 3. Na página 21, ok? Para quem não separou o material, dá uma pausinha aqui depois e pega o material e volta correndo. Nós vamos precisar também do caderno para a gente fazer as anotações que são necessárias e lápis, caneta e borracha, porque, né, a gente precisa para anotar. Então, já corre lá, pega o teu, dá uma pausinha, pega o teu material e volta. O caderno São Paulo Faz Escola, apostila do São Paulo Faz Escola, volume 3, página 21. Um caderno para anotar aquilo que você ficar na dúvida e a caneta, lápis e borracha para anotar, certo? Qual que é o nosso objetivo de hoje? São 3. Primeiro, a gente conhecer um pouquinho mais sobre a mitologia, nesse caso, respectivamente, a grega, né? Vocês vão olhar lá no caderninho, ler e compreender, né? E ter alguns procedimentos de leitura, tá? Levando em conta o suporte, o tipo de texto que nós vamos ler e analisar os nossos textos, né, literários, verbais e não verbais. Bora lá para a aulinha de hoje. Primeira coisa que a gente vê lá na página 21, na apostila São Paulo Faz Escola, volume 3, a gente vê essa imagem, né, com essas frases que nós já analisamos na aula passada. Quem será que se lembra, hein? Isso, decifra-me ou te devoro. Nós estamos vendo a mesma frase em alemão, nós estamos vendo em inglês, em francês, em espanhol, em hebraico e em grego. Mas tem uma coisa muito interessante que nós não falamos na aula passada. Olha este ser desta figura. A gente está vendo um ser diferente da nossa cultura, né? Tem asas, né? As asas bem grandes, tem um corpo de um felino, né? A gente percebe de ser um felino por causa das garras, né? Não dá para ver a cauda para ver se é um leão, um tigre, mas a gente percebe que é um corpo de um felino, né? Um gato, um leão, um tigre. A gente percebe a cabeça, né? O rosto de um ser humano, os olhos, nariz, a boca e um ornamento, né? Uma coroa bem grande que vai até cobre o peito, né? Tudo junto. A gente não sabe se é gente, mas a gente já conhece um pouco desse animal, né? Trata-se da esfinge. Quem se lembra lá na cultura egípcia, né? Eles tinham muito essa questão mitológica. Eu trouxe um videozinho, um vídeo do Castelo Rá-Tim-Bum, muitos de vocês não conheceram, tá? Tem algumas reprises do Castelo aí, tinha, né? Na cultura, na TV Cultura, hoje em dia quase não tem, mas vocês podem procurar
no YouTube que vocês vão conseguir assistir bastante episódios do Castelo Rá-Tim-Bum. É bem interessante como que eles trabalhavam essa questão. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nas figuras e como que a esfinge se apresenta. Aumenta o som. Então, preparados? Preparados? Olha que as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis. E hoje eu tenho duas perguntas. Então, atenção, atenção, que a primeira pergunta é esta. Olha aí, duas bailarinas. Eu quero saber de você qual é a bailarina que está de cabeça para baixo. Ah, será que você acertou? Vamos ver, vamos ver. Então vamos lá. A bailarina que está de cabeça para baixo é essa aqui, é essa. Eu tenho certeza que você acertou. E acertou. Parabéns, parabéns. Muito bem. E agora atenção, fique ligado que daqui a pouco eu volto para fazer a segunda pergunta. Até já, até já. Opa! Essa esfinge aí, ela é bem egípcia, né? Aparece lá as pirâmides do Egito, né? Dois povos acreditavam muito nesse ser mitológico, tanto os egípcios quanto os gregos. Continuando aí no caderninho, aliás, vamos dar uma voltadinha aqui, né? Vamos observar aí as cores que a gente vê, né? E vamos observar um pouquinho mais essa imagem. Então a gente vê esse ser mitológico, ele está no alto de um morro, né? Então, como se ele fosse superior aos outros seres mitológicos, né? Como se ele estivesse ali em cima, esperando que alguém indagasse alguma coisa para ele, perguntasse alguma coisa para ele, né? E logo vem essas frases, como se alguém tivesse chegado ali e perguntado, como a gente viu no vídeo agora, né? Tem uma pergunta para você resolver, uma questão para que você resolva. Então, esse ser ele está ali imóvel, esperando que você pergunte, né? Só que nesse caso aqui, gente, desse ser, se você não souber, ele vai te devorar. Né? Muito interessante. Bom, vamos continuar aí no caderninho. Vocês têm depois um mapa, né? Da Grécia Antiga. Lá no caderninho de vocês, deixa eu pegar a minha canetinha aqui, na cor que está aparecendo no caderninho de vocês. Eu vou tentar fazer, eu sou péssima para fazer essas coisas, mas vamos lá. Bom, apresenta aí para vocês, né, no caderninho de vocês. Eu não consigo fazer porque meu mapa, na hora que baixa um negocinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ai, gente, desculpa, tá difícil para eu fazer o desenho, mas vamos lá. No mapa de vocês, se apresenta essas duas cidadezinhas, né? Tebas e Delfos. São duas cidades da Grécia Antiga. Vamos olhar esse mapa aí, eu vou tentar ajudar, depois eu vou pedir para a professora de História trabalhar um pouco com vocês a questão da Grécia. Mas na mitologia grega, a esfinge, que é aquele ser que a gente viu ali anterior, né? Corpo de felino, cabeça de ser humano, a esfinge guardava a cidade de Delfos. Para você poder chegar até a cidade de Delfos, você tinha que passar pela cidade de Tebas. Tá? A esfinge ela fazia a guarda dessas duas cidades e ela impunha para todo mundo que ia lá a resolução de charadas ou enigmas. Tá? Ou seja, para você chegar até Delfos, lá em Delfos tinha um oráculo. O oráculo era uma pessoa escolhida pelos deuses, assim eles acreditavam lá, tá? Uma pessoa escolhida pelos deuses e ela tinha a resposta para aquilo que você procurava saber. Por exemplo, eu quero saber se amanhã vai chover ou vai fazer sol. Então você tinha que ir até Tebas, né? No caminho de Tebas você tinha que responder o enigma da esfinge. Se você fosse bem sucedido, respondesse da maneira certa, você
podia continuar para ir até Delfos, encontrar lá o oráculo, para o oráculo te falar se ia chover ou não. Todo caso, se você não respondesse, você não serve, vou te devorar, e você morria, porque não tinha jeito de você chegar até a cidade de Delfos sem que você mostrasse a sua inteligência para a esfinge, que é aquele ser que a gente viu aí no slide anterior. Então, a esfinge, ela sempre tinha uma pergunta para você responder para ela, né? Vamos conhecer um pouquinho sobre a Grécia, tá? A Grécia antiga não era um país, mas sim vários países que tinham a cultura em comum. Cada cidade ou região era independente do resto da Grécia e tinha seu rei ou chefe de estado. Então, quando a gente olha o mapinha aqui que está lá no caderninho, a gente vê, por exemplo, a cidade de Delfos, a cidade de Tebas, Atenas, Sirion, Corinto, Micenas, Argos, Esparta, Olímpia. O que lembra Olímpia? Isso, Olimpíadas, certo? Da onde vieram os Jogos Olímpicos. Então, cada cidadezinha dessa daí tinha um chefe de estado, né? Ou rei, né? E eles comandavam aí essas cidades. Os historiadores classificam esses países de cidades-estados ou polis. Apesar dessas polis serem estados com autonomia, elas pertenciam à Grécia no sentido de mundo para os gregos. As cidades-estados tinham um laço estabelecido pela cultura, a história, a língua, a escrita e a religião. Então, mesmo que elas fossem cidades independentes, com o seu próprio regime, seu rei ou seu chefe de estado, né? Elas formavam a Grécia, elas formavam o país Grécia, né? A União Grécia. E o que unia esses povos? Né? O que unia eles era a cultura, a história, a língua que eles falavam, a escrita, a religião, certo? Exemplo desse laço eram as Olimpíadas, que a gente acabou de falar, que só participavam os cidadãos do mundo grego. Então, quem participava das Olimpíadas tinha que ser nascido grego, tá? Ele não podia ser brasileiro, não, só o grego. Bom, a polis era formada basicamente por uma acrópole, uma ágora, uma corá e uma ástei. Então, era isso que formava a polis, que era a cidade grande, tá? A acrópole corresponde à parte mais elevada da polis, onde existiam templos dedicados aos deuses. Ficava ao lado da ágora, que era a parte mais pública da comunidade. Lá existia o mercado, as assembleias do povo. Ou seja, então, a acrópole, ela ficava na parte mais elevada, vamos pensar, ela ficava no alto da montanha, lá tinha um templo de algum deus, né? E ela ficava bem próxima da ágora. A ágora é como se fosse uma praça, a gente vai ver, né? Aí no próximo parágrafo. Uma praça central, e essa praça tinha ali os pequenos comerciantes. A acrópole, né, ela ficava no alto do morro, e a ágora ficava um pouco mais abaixo. A ágora era a praça principal na constituição da polis, a cidade grega da antiguidade clássica. Então, a ágora era a praça grande, né, da polis, certo? Normalmente, era um espaço livre de edificações, então não tinha casa ali, né, não tinha grandes prédios, configurada pela presença de mercados e feiras livres nos seus limites, assim como quais edifícios que tinham lá? Só os edifícios de caráter público. Por exemplo, hoje em dia, para nós, quais são os edifícios de caráter público? A prefeitura, a Secretaria da Educação, um hospital, o ginásio de esportes. Então, não tinha aquelas edificações muito grandes, por exemplo, um teatro naquela época era uma edificação grande,
né? Então ficava um pouco mais longe da Ágora. Mas, por exemplo, onde ficavam os chefes de estados, né? O edifício que ficava os chefes de estado, normalmente ficava ali mais próximo da Ágora, tá? A Corá corresponde à parte agrícola, onde moravam os camponeses e onde eram cultivados alimentos que supriam a Astei, que era a cidade da polis, a parte urbana. Então, como que era formada normalmente a cidade? A cidade era chamada de polis, certo? Na polis tinha a Acrópole, tinha a Ágora, tinha a Corá e tinha a Astei, tá? Astei, né, na verdade. A Acrópole era a parte onde tinha o templo aos deuses. A Ágora era uma praça onde tinha feira, né? A Corá era a parte agrícola onde eles plantavam, né? E a Astei era as casas dos gregos, né? Dos moradores da polis, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre algumas cidades e estados da Grécia. Esparta era uma cidade-estado guerreira. Lá as crianças aprendiam desde cedo a guerrear. Junto com Atenas, viraram as polis mais importantes. Atenas, cidade-estado identificada pelo desenvolvimento das artes intelectuais, como a filosofia, a ciência, a matemática e a criadora da política. Então, hoje a gente, por exemplo, vive a democracia, né? E essa palavra democracia, eu não tenho certeza, mas acho que eles falavam democratia, se eu não estiver enganada, tá? Surgiu em Atenas esse modelo democrático, tá? Esse modelo político. Mas Atenas era uma cidade onde a gente encontrava muitos filósofos. E, gente, é o berço da matemática. Tebas foi uma cidade-estado grega, antiga aliada de Esparta. Aproveitando o enfraquecimento do exército espartano após a guerra do Peloponeso, rebelou-se e expulsou os exércitos espartanos de seu território. Batalha de Leutras, em 371 a.C. Aqui eu vou fazer uma paradinha. Gente, eu não vou colocar o pedacinho do filme porque é um pouquinho pesado, mas para quem aí os pais permitem em casa, assista o filme 300, que vocês vão entender muito bem essa questão de Esparta. Por que eles eram tão guerreiros, tão orgulhosos? Esse filme, a gente tem aí uma referência de um brasileiro, né, que participou do filme como ator coadjuvante, tá? Delfo, que é a nossa cidade que nós estamos estudando aí no caderninho. Cidade-estado, local dos jogos píticos. Lembrem-se dessa palavra, porque a gente vai precisar dela lá na nossa leitura do texto 2 do caderninho. Jogos píticos e de um famoso oráculo, o oráculo de Delfos, que ficava dentro de um templo dedicado ao deus Apolo, elaborado por Trofônio e Agamedes. Delfos era conhecido por todo mundo grego como o Ónfalos, o centro do universo. Tem muita palavra difícil aqui, mas vamos lá. Os Jogos Píticos foram bem parecidos com os Jogos Olímpicos. Tinha lá a corrida de cavalo, tinha corrida, mas tinha uma coisinha a mais nesses jogos. Eles faziam disputas de poesia, eles faziam disputa de teatro, então era esportivo-cultural, tá? Por isso é chamado de Jogos Píticos. E na cultura grega, eles acreditavam num deus que era o rei dos deuses, o Zeus. A gente encontra muito isso. Para quem aí gosta de jogar videogame, God of War, né? O Kratos, ele vai atrás de Zeus, né? Ele quer pegar o Zeus e olha ele. Para quem gosta de videogame. Para quem não gosta, dá uma procurada aí na internet, no YouTube, que vocês vão ver muitos jogadores de God of War. Tá? Mas Zeus, na mitologia, na história grega, Zeus soltou 2 águias no mundo, cada uma num extremo do mundo. E aonde essas águias se cruzaram no voo,
foi aonde Zeus chamou de Ônfalos, ou seja, o umbigo do mundo. E os gregos acreditavam que esse umbigo ficava exatamente na cidade de Delfos. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui é muito antes dos portugueses chegarem no Brasil, muito antes, gente, muito antes. Tá? A cultura grega não conhecia o restante do mundo. Eles só conheciam ali, mais ou menos, os próprios arredores. Tá? Então, eles acreditavam nessas histórias, tá? Nessa mitologia. E a cidade de Olímpia? Quem não... Né? Vamos lembrar dos Jogos Olímpicos. Cidade da antiga Grécia, é famosa por ter sido o local onde se realizavam os Jogos Olímpicos da Antiguidade, tendo na altura uma importância comparável à de Delfos, onde se realizavam os Jogos Pítios. Gente, Delfos era uma cidade muito visitada, por ser a cidade de existir esse oráculo, né? Essa pessoa que era capaz de dar um conselho sobre algo futuro, presente, né? Tem uma história muito interessante sobre essa questão do oráculo. O deus Apolo, né? Um deus muito inteligente, ele enfrentou uma serpente, a Piton. Ele enfrentou essa serpente justamente na localidade de Delfos. E ele matou essa serpente, ela tinha 3 cabeças. Ele matou essa serpente. Porque a Piton não permitia que os seres humanos chegassem até o local de conhecimento. Então, ele matou essa serpente porque ela que protegia esse local. E depois disso, fez-se o templo de Delfos, referenciando o deus Apolo, tá? E o oráculo que via que podia te dar respostas do passado, do presente e do futuro, era chamado de Pitonisa, né? Era uma mulher que ela entrava em transe e ela falava aí o que poderia acontecer. Por exemplo, os reis, né? Muitos reis, muitos reis, sempre iam até a cidade de Delfos para saber se eles iriam ser bem-sucedidos na guerra. Né? Ele ia até o oráculo, até a Pitonisa, para saber se eles iam ser bem-sucedidos. Se eles fossem bem-sucedidos, eles iam para a guerra. Se não fossem, eles largavam de mão e iam cuidar da vida deles. Bom, vamos lá, gente. O que é mitologia? Vamos nos pegar nessa palavra. A palavra mitologia é utilizada para se referir ao conjunto de mitos de uma determinada cultura. Por exemplo, da nossa cultura, um ser mitológico. Pensa aí. Isso, o Saci. O Saci é um ser mitológico da cultura brasileira, né? O Curupira é uma figura, né? Uma figura mitológica da cultura brasileira. Um exemplo é a mitologia egípcia, conjunto de mitos que explicam a visão do mundo, e a religião dos egípcios antigos. Além disso, essa palavra é também usada para se referir ao estudo realizado por especialistas dos meios de um determinado povo. Então, quando a gente lembra do povo grego, a gente lembra dos deuses, né, de todos os deuses, porque os especialistas, né, os pesquisadores, eles pesquisaram a cultura do povo grego, que acreditava muito nesses deuses, né? Eles tinham um deus para cada coisa, um deus para a guerra, um deus para a colheita, um deus da alegria, um deus da tristeza, um deus da morte, assim vai, né? Bom, o que vem a ser os enigmas, né? O termo enigma provém do latim, a enigma, que por sua vez tem origem num vocabulário, né, num vocábulo, numa palavra da língua grega. Voltamos à Grécia novamente. Trata-se do dito, trata-se da fala ou da coisa que não se compreende ou que não se consegue interpretar. Então, enigma é alguma coisa ou alguma frase ou algum texto
que a gente não consegue interpretar. Um enigma também é um conjunto de palavras de sentido encoberto para que a mensagem seja de difícil entendimento. Às vezes, a pessoa escreve e a gente não consegue entender, porque a gente precisa procurar ali, naquele escrito, o que ela quis dizer. Não é só interpretar, não é aquilo que está escrito nas segundas linhas, não. É procurar a mensagem que está escrita lá, tá? O enigma, por conseguinte, é um mistério, já que é algo que não se pode explicar ou que não se consegue descobrir. Se a explicação do enigma se vier a desvendar, o fato ou a coisa em questão deixa de ser um enigma, uma vez que sua compreensão passa a ser acessível a qualquer pessoa. Então, o enigma, ele nem sempre está acessível a todo mundo, tá? O enigma é algo que a gente tem que descobrir. Existem vários enigmas que ainda não se conseguiram decifrar e que deram origem a numerosas investigações ao longo de séculos inteiros. Um dos enigmas mais populares está relacionado à construção das pirâmides do Egito. Ué, por que será que os egípcios construíram as pirâmides? Né? Os historiadores não são capazes de confirmar a forma como foram movidos, né, foram levados, deslocados os materiais até o deserto, nem que mecanismo foi usado para o desenvolvimento das estruturas. Então, as pirâmides são blocos de pedras gigantescos, que até hoje ninguém sabe como que eles chegaram até lá. Os enigmas, deixa eu mover aqui, os enigmas surgem com o tempo, como no caso da existência de William Shakespeare. Desculpa, gente. Alguns enigmas surgem com o tempo, como no caso da existência de William Shakespeare. Mais de um século depois da sua suposta morte, começaram a vir à tona versões que afirmam que Shakespeare nunca existiu e que este seria antes o pseudônimo, né, um nome escondido de outro escritor qualquer da época. Para quem quiser dar uma lida nesse texto que a professora apresentou aqui, é só ir lá, ó, no conceito.d/enigma. Então, aí nesse site, né, diz, né, que esse enigma surgiu aí com o tempo de que William Shakespeare realmente tenha existido, ok? Bora lá. Agora, nós vamos realizar a leitura do texto A Esfinge e o Oráculo de Apolo, que está lá no caderno do aluno, na página 22. Para quem ainda não organizou o seu material, conforme a professora falou no início da aula, por favor, dá uma pausinha, pega o teu material e volta aqui para a gente fazer essa leitura. Bora lá? Roteiro: A Esfinge e o Oráculo de Apolo. Cenário: Grécia Antiga. Personagens: Pedrinho, Emília, Visconde, Heleno, Esfinge, Pítia, sacerdote e peregrinos. E ainda tem um narrador aí que vai contando no meio da história. É um texto um pouquinho grande, então eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção para a leitura. Então, onde eles estão? Eles estão lá na Grécia Antiga. Né? Quem que vai participar desse texto? Os personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? O Pedrinho, a boneca Emília, o Visconde de Sabugosa, um personagem Heleno, né? Heleno é a nacionalidade dele, a Esfinge, né? A Pítia, um sacerdote, e os peregrinos. Então vamos lá. Cena 1, Pedrinho. Mas, afinal de contas, nossa viagem a estes séculos não foi para aventurar, sim para procurar tia Anastácia. Temos de refletir nisso. Emília: de refletir, não. Temos de indagar, de perguntar por ela a toda a gente. Lá vem um homem, vamos bater papo com ele. Diz o narrador. Entra um homem de meia idade, caminhando na direção dos três. Pedrinho foi-lhe ao encontro.
Pedrinho: meu senhor, andamos perdidos por estas terras e muito precisamos de informações. Andamos atrás de tia Anastácia. Quase que sei que ela está aqui, aprisionada por um dos monstros que atacaram o palácio do príncipe Codadad. Mas onde? Responde o Heleno, né, o homem. O remédio me parece uma consulta ao oráculo de Delfos. Por que não o fazem? Para Delfos vou indo. Vocês poderão acompanhar-me. Pedrinho: ótimo, mas o tal oráculo adivinha mesmo as coisas? O Heleno: por Zeus, claro que adivinha, e por isso anda o santuário de Delfos, sempre cheio de consultantes vindos de todas as partes do mundo. Reis e príncipes, negociantes e pastores. A quantidade de donativos em depósito no templo é enorme. Não existe em parte nenhuma do mundo santuário mais rico de prendas. Uns dão blocos de ouro, outros dão estátuas de mármore ou bronze. Há mais estátuas em Delfos do que em todas as cidades helênicas reunidas. Então, o Heleno, né, que é helênico, né, ele é da nacionalidade helênica, ele fala para o Pedrinho, vamos fazer uma pausa aqui para a gente poder explicar aí o que esse homem falou para o Pedrinho. Ele fala que, claro que o oráculo vai poder adivinhar onde que a tia Anastácia está, né? Aí ele fala que lá no santuário, né, no templo de Delfos, recebe gente de todas as partes do mundo, que vai príncipe, que vai rei, que vai negociante, que vai fazendeiro, né? E que todo mundo, quando chega lá, deposita, né, algum donativo, deixa alguma coisa lá. Então tem barra de ouro, tem estátua de mármore. Mármore naquela época era muito caro, bronze também, né? A Emília diz: e quem faz as adivinhações? O Heleno: a Pítia. É em Delfos que o grande Apolo se manifesta por meio de uma fenda na montanha, de onde saem os vapores miraculosos. A mulher que respira esses vapores sente logo uma tontura, fica descabelada, os olhos enormes, a espumejar e, por fim, solta as palavras de Apolo. Mas como nem sempre o que ela diz nos é inteligível, há os sacerdotes do santuário que as interpretam, isto é, explicam o significado das palavras divinas. Vamos entender de novo o que foi que o Heleno falou aí, né? Ele diz que quem interpreta, né? A Emília fez a pergunta: mas quem é que faz essas adivinhações? Aí ele diz que a Pítia, que é uma sacerdotisa, uma pitonisa, né? Então, o que acontece? Através da fenda, do buraco que se abriu, a partir do momento que o deus Apolo brigou lá com a serpente Piton, né? Abriu essa fenda, de lá saem gases alucinógenos, gente, olha que louco. Saem gases, essa mulher respira, fica meia tonta, né, fica descabelado, os olhos ficam enormes, né? E ela fala as palavras lá que os gregos acreditavam que vinham do próprio deus Apolo. Aí, se você não for inteligente o suficiente para entender o que ela está tentando te dizer, ainda tem os sacerdotes do templo que te explicam, né, o que é que aquelas palavras querem dizer. Vamos continuar a leitura. Continuaram a caminhar. Uma hora depois, penetraram em zona montanhosa, que o Heleno explicou ser a montanha Esfíngia. O Heleno: temos aqui de andar com muitas cautelas, porque a região é assolada por um monstro de grande crueldade. Aparece de improviso aos passantes e propõe-lhes enigmas. Quem não dá a solução certa é devorado. Aí tem que ter uma atenção. Olha o que o Heleno está falando para os nossos personagens. Agora a gente tem que ter um pouco de cuidado no lugar que a gente está, que é uma região montanhosa. De vez em quando aparece aí um monstro, né? Esse monstro te dá um enigma para você falar, para você responder, para você adivinhar. Se você não adivinhar, não dá a solução correta, ele te devora. Aí o Pedrinho falou assim, ó: não é a esfinge? O Heleno: sim. Esse é o seu nome. A esfinge é filha de outro monstro famoso.
a quimera de 3 cabeças. Pedrinho espantado. Acho que ela te ouviu. Vejam, um monstro horrível, cabeça de mulher, corpo de leão, asas de águia. A esfinge abre a boca e pergunta para Emília: que é que anda com os pés na cabeça? A Emília responde: piolho. A esfinge: a rapidez te acompanha. Siga seu caminho. A esfinge para Pedrinho: qual é o homem que tem cabeça de boi, coração de carneiro e pés de porco? O Pedrinho responde: o carniceiro. A esfinge para o Visconde: qual foi o castigo de Atlas? E o Visconde responde: é o raio desta canastrinha da senhora Marquesa de Rabicó. Ai, gente, vamos explicar aqui. A esfinge faz a pergunta para os nossos personagens, para a Emília, para o Pedrinho e para o Visconde de Sabugosa. A Emília responde corretamente, então a esfinge deixou ela passar. O Pedrinho responde corretamente, a esfinge deixa ele passar. Vamos continuar o texto para a gente ver se o Visconde responde corretamente. Vou só explicar aqui o que o Visconde está querendo dizer. Ó. É o raio dessa canastrinha da senhora Marquesa de Rabicó. Agora a gente tem que lembrar um pouquinho, para quem já leu Monteiro Lobato, né, que a Emília ela se tornou uma marquesa, porque ela casou-se com um marquês. Né? Então, quando ele fala canastrinha, é essa cara de pau da senhora Marquesa de Rabicó. Quem que é essa Marquesa de Rabicó? É a própria Emília. Tá? A esfinge: está errada a resposta, mas você é tão exótico que vou deixá-lo passar. A esfinge para o Heleno: qual é o animal que anda de 4 patas de manhã, de 2 ao meio-dia, de 3 à tarde? O Heleno: socorro! A Emília para o Pedrinho e Visconde: temos de ajudá-lo. O enigma da esfinge poderá ser enigmas para as gentes daqui, mas para nós é velharia coroca. Vá para trás dele, Visconde, e dê a resposta, que é homem. Oh, não é que a Emília sabe? Visconde se aproximou do Heleno e cochichou-lhe a resposta exata. Mas quem disse da boca do Heleno poder falar? O Visconde, então, fez uma voz grossa e disse, fingindo que era o Heleno. Visconde aproximou-se do Heleno, se esconde atrás dele e pronuncia a resposta em voz alta. O animal que de manhã anda de 4 patas e ao meio-dia anda de 2 e à tarde anda de 3 é o homem. A esfinge urrou desapontada. Passe e depressa antes que eu me arrependa. O Heleno, escapei de boa. Mas como é que vocês sabem decifrar esses enigmas? Eu nem que levasse a vida inteira passando, não seria capaz de resolver um só. A Emília: é que nós somos macacos de circo, nunca nos apertamos. Não tive o menor medo da esfinge pela certeza em que estava de que suas adivinhações seriam canja para nós. Vamos! O Visconde: vejam, uns começos de cidade. O Heleno: estamos chegando. Lá está o santuário de Delfos. Cena 3. Em Delfos, inúmeros peregrinos ali reunidos vieram rodeá-los, cheio da maior curiosidade. Peregrino 1. Quem são vocês? De onde vêm? O Pedrinho responde: viemos consultar a Pítia. Os peregrinos todos juntos: oh, a Pítia! Os consulentes têm de oferecer ao santuário uma dádiva de valor. Sem isso, não são recebidos, diz o Pedrinho. E esta agora não temos ouro nem nada de valor para oferecer ao santuário. Como há de ser? Responde a Emília. Nada mais simples. Se não temos ouro nem estátuas, temos o Visconde.
podemos oferecer o Visconde como uma das maiores curiosidades da natureza, e juro que os sacerdotes aceitam. E depois ele foge e continuamos a nossa viagem. Cena 4. E assim foi feito. Pedrinho aproximou-se do sacerdote e disse que viera consultar a Pítia, trazendo como dádiva um dos maiores prodígios do mundo, um milhoide, que falava muito bem, sabia 1000 coisas e não tirava a cartolinha da cabeça. Pedrinho para o sacerdote: veja a dádiva que trouxemos. O sacerdote examinando o Visconde com grande espanto. Não há dúvida que é um estafermosinho deveras curioso. Aceitamo-lo como donativo ao santuário. Chegou afinal a hora da consulta. Pedrinho e Emília foram introduzidos na câmara do oráculo. Pedrinho, para a Pítia descabelada, envolta por um vapor que subia da terra. Queremos saber onde está a nossa tia Anastácia, que sumiu lá do sítio da vovó. Uma mulher de quase 70 anos, lenço de ramagens na cabeça, mestra em bolinhos. A Pítia responde: o trigo venceu a ferocidade do monstro de Guampas. Pronto, era só aquilo. Pedrinho e Emília retiraram-se desapontadíssimos. Por que será, hein? Cena 5. Emília: e agora? Em vez de nos dar uma resposta clara, vem um quebra-cabeça. Confesso que fiquei na mesma. Pedrinho: temos de pensar. Emília de repente deu um grito. Eureka! Eureka! Achei! Achei! Tia Anastácia está sã e salva nos domínios do Minotauro. É isso! Pedrinho: por quê? Emília: tudo está claro como água, Pedrinho. O trigo quer dizer tia Anastácia, porque ela, como cozinheira, lida muito com trigo, farinha de trigo, massa de trigo, pastéis, bolinhos, etc. E com as coisas gostosas que ela fez com farinha de trigo, venceu, isto é, amansou a ferocidade do monstro de Guampas, que não pode ser outro senão o Minotauro. De todos os monstros que invadiram o palácio do príncipe Codadad, só havia um de Guampas, ou chifres, o Minotauro. Guampas são os chifres, né? Logo, tia Anastácia está sã e salva nas unhas do Minotauro. Viva! Pedrinho: isso tudo tem lógica. E onde mora o Minotauro? O Heleno, que nos acompanhou, deve saber. Vamos procurá-lo. E por último, a cena 6. Foram em procura ao homem e souberam que o monstro morava na ilha de Creta. Tinham de partir imediatamente para a ilha de Creta, mas antes era preciso acudir o Visconde. Como arrancá-lo do santuário? Foram os dois para lá e deram várias voltas em redor, paredes altas sem janelas. Emília: a única abertura é a porta de entrada. Para ela, o Visconde passou e só por ela poderá sair. Se fosse eu, já havia escapado, porque os sacerdotes, volta e meia, abrem a porta para guardar mais dádivas. Fiquemos aqui por perto. Talvez o Visconde compreenda que o único meio de salvação seja aproximar-se dos abrimentos de porta e fugir. Assim fizeram. Ficaram ali de olho na porta, espiando pela fresta cada vez que o sacerdote abriu o santuário. Mas nada do Visconde aparecer. Impaciente com a demora, a Emília resolveu agir. Emília: vou pregar uma peça no primeiro sacerdote que chegar. Pedrinho: que peça? Emília: você vai ver. Vinha vindo um deles carregando uma pesada estátua de ouro. Assim que abriu a porta do santuário, Emília lançou-se-lhe aos pés como tomada de convulsões. Pôs-se a gritar coisas que ninguém ali entendia. Era uma língua do P. Fupujapa, vispis compondep, sapaiapa, apatraspaz, dopo, sapacer perdopetope, quampandopo, epelepe,
VIP, erper, sapaim, pindopo, ep, não pão, espesque, passapa, apa, mapalepeti, pinhapá. Olha só, gente, agora esse enigma fica com vocês, para vocês saberem o que a Emília quis dizer ao sacerdote. Nós terminamos aqui a nossa aulinha de hoje. Lá no Google Classroom vai ter atividades para vocês fazerem e, é claro, o enigma da Emília para vocês decifrarem o que foi que de verdade ela falou para os sacerdotes. Eu fico por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente.